Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, talvez algum de vós está a quiser tentar me perguntar o que significa orar sem cessar. Orar sem cessar significa muitas coisas. Primeiro, orar sem cessar significa você deve ter tempo todos os dias para falar com o seu Deus, para falar com o seu Criador, para falar com o Onipotente, Criador dos céus e da terra. Você precisa todos os dias ter um tempo, não importa a sua ocupação, não importa a sua tarefa, não importa o tipo de gênero do seu trabalho, não importa e nem importa nada. Você precisa ter sempre tempo para você orar diante de Deus. Os bruxos, eles fazem encantamento ou fazem, ou prestam louvores ao diabo todos os dias. Feiticeiros todos os dias. E o cristão também precisa ter todos os dias um tempo para eles orarem, conversarem, falarem com Deus. Isto é muito importante. Orar sem cessar, primeiro, significa que você precisa orar todos os dias, diante de Deus, na presença de Deus, na sua casa, porta fechada, janelas fechadas, de joelho falar com o Senhor. Primeira coisa, orar sem cessar significa ter em todos os dias você ter um tempo de orar. Segunda coisa, o que significa orar sem cessar? Orar sem cessar significa você deve ter, na verdade, um tempo maior para poder orar. A maioria das vezes os cristãos atuais têm 5 minutos, 10 minutos de oração. Eu queria dizer, não poderia ser assim, não deve ser assim. Quanto mais você conversa com alguém, muito mais se conhece, muito mais se confia, muito mais conhece os segredos um ao outro, muito mais se dá tempo para desabafar, muito mais se acredita. Se você tem muito tempo para conversar com Deus, muito mais é você ter comunhão com Ele, muito mais é você receber a presença dEle, direção dEle, revelação dEle. Então, a segunda coisa, orar sem cessar, é você orar muito tempo. Orar muito tempo. Por exemplo, na Bíblia nós encontramos pessoas como Pedro, que orou, não sei se foi de manhã até às 14 horas, porque a Bíblia diz, acabou de batizar, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, ele começou a orar, mas ao longo da oração, ele ficou sem força e ficou deitado a esperar comida. Vai ler Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Isso significa que ele orou longo período de tempo. Segundo exemplo das pessoas que oraram um longo período de tempo, e o profeta Elias, a Bíblia diz que o profeta Elias orou 7 vezes para que chuva voltasse a cair. A Bíblia diz, ele mandou seu moço para ir e ver na praia